Fala galera! Hoje eu vou abordar com você um assunto chamado ondulatória. Esse assunto é o estudo das ondas, o estudo físico das ondas, e você provavelmente já viu alguma coisa a respeito durante seu ensino médio. Mas se você está agora estudando para a prova de prático de navios, alguns desses conceitos mais fundamentais são muito importantes. Eles permeiam várias áreas do nosso estudo, seja através da área de comunicações, através das ondas de rádio, ou através da influência da luz solar, que é uma forma de onda eletromagnética. Também impacta o nosso estudo de arquitetura naval, na forma da resistência das ondas na superfície do mar. Entendendo que todas essas matérias envolvem o entendimento dessa matéria de ondulatório, essa ciência que estuda as ondas de uma forma geral, eu preciso trazer para você uma revisão dos elementos básicos da nomenclatura que está envolvida nesse estudo das ondas através desse conhecimento básico de física. Afinal, como as ondas se formam? Eu posso lançar algum objeto sobre a superfície de um líquido e vou observar as ondas se formando a partir do ponto de impacto, se deslocando para fora, para a periferia. E eu posso observar que esse deslocamento, esse movimento ondulatório, ele não transporta a matéria, ele não leva as partículas de água de dentro para fora. O que ele transporta é energia. A energia vai do centro para a periferia e as partículas de água sobem e descem na mesma direção, na mesma vertical. Se eu conseguisse fazer uma fotografia daquele movimento, da interferência de algum objeto caindo na superfície da água, eu veria algo similar ao que a gente vê nessa imagem. A gente observa que em alguns pontos a superfície da água é elevada acima da média dos pontos laterais ao redor que não sofreram a interferência. Em alguns pontos o nível da água fica abaixo desse nível médio que não sofreu interferência. Os pontos mais elevados a gente chama de crista e os pontos mais baixos a gente chama de vales. E se a gente, por exemplo, pudesse passar aqui um perfil, um plano vertical que cortasse esse desenho de ondas aqui nessa região. Um plano vertical que seria mais ou menos isso aqui. Ele faria um recorte e a gente poderia observar essas ondas num perfil lateral. E se a gente observasse essas ondas num perfil lateral, a gente veria algo similar ao que a gente vê nessa próxima imagem. A gente tem aqui nessa imagem uma ilustração de uma pessoa gerando movimentos, gerando ondas numa corda presa na parede. Mas seria muito similar ao recorte dessa figura anterior que a gente viu do efeito de um objeto caindo sobre a superfície da água. É uma onda clássica, A gente tem aqui a presença de cristas e vales. A gente observa que a crista são os pontos mais altos, acima da média, que no caso é representado por essa linha tracejada. Se fosse a situação da nossa superfície do líquido, a média seria representada pela superfície do líquido na área que não sofreu nenhuma interferência. Os vales são a parte mais baixa e a amplitude é a altura desde do nível médio até o topo da crista e a altura do nível médio até a parte mais baixa do vale. No movimento ondulatório que a gente costuma estudar, esses valores de amplitude para cima e para baixo vão ser iguais. Um outro elemento muito importante para o nosso estudo é o comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele é a distância entre duas cristas consecutivas, a gente vê aqui nessa ilustração. O comprimento de onda a gente representa por essa letra chamada lambda. E aqui a gente tem a distância entre dois vales consecutivos, que também é a mesma coisa, o comprimento de onda, o nosso lambda. O comprimento de onda é um dos elementos mais importantes que definem características tanto de transmissão quanto características de recepção das ondas, assim como características de resistência que impactam o movimento de embarcações. Mas além do comprimento da onda, um outro elemento muito importante e relacionado ao comprimento
é o elemento de frequência. O que é a frequência da onda? Bom, se a gente considerar aqui um ponto fixo, vamos por esse ponto. A frequência dessa onda produzida aqui nesse objeto, nessa corda que seja, será a quantidade de cristas que passaram por aqui no intervalo de 1 segundo. Trazendo para números um pouco mais concretos aqui, considerando que seja um movimento ondulatório de uma corda, vamos supor que esse menino produz aqui 60 ondulações. Essas 60 ondulações são 60 subidas e descidas dessa corda. Então, são 60 passagens de uma crista aqui nesse traço, né, nessa linha vermelha, no intervalo, por exemplo, de 1 minuto. Então, eu falei que a frequência normalmente é medida em hertz, que é a quantidade de oscilações por segundo. Nessa situação hipotética, eu tenho esse menino produzindo 60 oscilações em 1 minuto, o que é a mesma coisa que eu dizer que ele produz 60 oscilações em 60 segundos. Dividindo o número de oscilações pelo número de segundos, eu consigo descobrir que a frequência desse movimento é uma oscilação a cada 1 segundo. Então, eu consigo concluir que a minha frequência nessa situação ilustrada é exatamente 1 Hz. O Hertz ele é a unidade física que representa o valor de uma oscilação a cada segundo. Então, o valor de 2 Hz, 2 oscilações por segundo e assim por diante. E como esses elementos, então, eles se relacionam? Como lambda, que é o nosso comprimento, se relaciona com a nossa frequência? A fórmula é simples, né? A gente tem que a velocidade de propagação da onda é igual a lambda, que é o comprimento, vezes f, que é a frequência. E essa velocidade, em geral, vai depender do meio em que se propaga a onda. O som, por exemplo, tem uma velocidade de propagação na água e tem uma outra velocidade de propagação no ar. Mas os outros elementos, eles vão depender da fonte que está emitindo a onda sonora. Então, a fonte determina o lambda e a frequência de uma forma geral, e a velocidade, em geral, é determinada pelo meio em que esse objeto se propaga. No caso, por exemplo, de ondas que acompanham uma embarcação se deslocando na água, essas ondas vão se deslocar exatamente na mesma velocidade que a embarcação. Então, nessa situação, é o movimento da embarcação através da água que determina a velocidade dessas ondas que vão acompanhando a embarcação. E aí tem uma relação interessante entre lambda e frequência, se você observar a nossa fórmula, é que eles são inversamente proporcionais, já que, por exemplo, o som se propaga no ar sempre com a mesma velocidade. Então, variando a frequência, se eu, por exemplo, diminuo o comprimento de onda, eu sou obrigada a subir a frequência. Então, ondas sonoras de menor comprimento precisarão ser transmitidas em maior frequência. E existe essa relação, né? Eles são inversamente proporcionais para que eu consiga manter a velocidade de transmissão naquele meio. Se você está gostando desse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários se você já conhecia esse conteúdo, se você se lembrava e se o conteúdo é difícil para você ou se você consegue interpretar e fazer as associações de forma natural. Conta aqui para mim. Existe uma classificação importante que a gente precisa entender, uma distinção entre dois tipos muito comuns de ondas: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas precisam de um meio físico, de um suporte sobre o qual vão transportar a sua energia. As ondas eletromagnéticas não precisam de um suporte físico, de uma matéria sobre a qual se transportar. O caso das ondas mecânicas são aquelas que a gente consegue visualizar com mais facilidade. São as ondas do mar, por exemplo, as ondas sonoras, as ondas do menino sacudindo a corda do nosso exemplo, são tipos de ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas são, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas luminosas que a gente recebe, por exemplo, através do espectro luminoso visível, a gente consegue visualizar a luz e isso é um tipo de onda eletromagnética.
Por esse motivo, as ondas sonoras não se propagam no vácuo. E você imagina que no espaço deve ser aquele silêncio tão absoluto, você só é capaz de ouvir os seus próprios pensamentos. Mas, para nossa sorte, as ondas luminosas, né, a energia que a gente recebe do Sol, a gente recebe na forma de ondas eletromagnéticas, que sim podem se propagar no vácuo, se propagam no espaço, e dessa forma a gente consegue habitar o planeta, que não seria viável se nós não recebêssemos a energia solar na forma de ondas eletromagnéticas. Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas vão ser muito relevantes para o seu estudo para a prova de prático de navios. Em arquitetura naval, por exemplo, você vai estar mais preocupado com as ondas mecânicas, com a propagação dessas ondas na superfície do mar. Em comunicações, você já vai estar mais preocupado com as ondas eletromagnéticas, com a transmissão de ondas de rádio, com a transmissão de informações via satélite. E na parte, por exemplo, de navegação, você vai estar também preocupado com essas ondas eletromagnéticas e como elas impactam o funcionamento dos seus equipamentos no passadiço, com seus equipamentos de auxílio à navegação. Se você ainda ficou com dúvidas sobre esses conceitos básicos de física ondulatória, recomendo que você pesquise e leia um pouco mais desse assunto na internet. Você pode também dar aquela folheada no seu livro do nível médio e assim sanar e revisar um pouco mais esses conceitos, quem sabe através de alguns exercícios. E era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau!